Você já ouviu falar de musicalização infantil? Esse conjunto de atividades trabalha por meio do lúdico o conhecimento musical. Hoje no Bem-vindo eu converso com o professor de música Davi Abranches sobre os benefícios da musicalização infantil. Davi, para começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, o que é a musicalização infantil? A musicalização infantil é uma prática que tem como objetivo desenvolver as habilidades musicais de crianças de 0 a 6 anos de idade. E no caso da musicalização para bebês, essa aí é novidade para mim. Existe musicalização para bebês também? E o que é isso? A musicalização para bebês, ela está inserida na musicalização infantil. Ela é o trabalho da idade do 0 aos 2 anos, do 0 aos 2 anos. Ela tem as suas peculiaridades, né? Assim, o objetivo é o mesmo, mas por se tratar de bebês que têm algumas particularidades motoras, de fala, o trabalho é um pouquinho diferente. Geralmente tem um acompanhante neste trabalho, né? Seja um pai, uma mãe, uma avó que leva a criança, geralmente, né? Porque os adultos viram mais uma referência ali, além do professor. Em alguns momentos, eles, com o próprio corpo, eles levam os bebês à compreensão de alguns elementos musicais, através de um balanço com o bebê no colo, ou de uma mudança de direcionamento. Por exemplo, a gente está ouvindo uma música e os adultos estão ali com seus bebês, andando para um lado, aí o fraseado muda, a gente vai mudar a nossa direção para quê? Para os bebês irem tendo essas sensações musicais, né? Então, é um trabalho um pouquinho mais peculiar, mas tudo está englobado dentro da musicalização infantil. E a partir de qual idade os pais eles podem procurar uma escola de música que conta com esse tipo de trabalho para já começar aí com essas aulas? É possível iniciar o trabalho de musicalização infantil a partir de 6 meses de idade da criança. Já é possível. Nem todas as escolas começam nesta idade, mas existem sim escolas que iniciam o trabalho a partir dos 6 meses de idade da criança. Como que é a dinâmica e o que é trabalhado aí de acordo com a faixa etária? Eu gosto muito de dividir assim, 0 até completar 1 ano, né? No caso, em sala de aula, 6 meses a 1 ano. Por quê? Porque nessa idade tem peculiaridades motoras. A criança geralmente ainda não começou a andar, algumas começam um pouquinho antes de 1 ano, outras não. A questão da fala ainda está sendo desenvolvida, né? Então, assim, nessa idade é um trabalho bem peculiar. A gente procura até agrupar ali, para não ter uma diferença muito grande. E, como eu já disse, os pais participam, eles vão ajudar muito os bebês nas sensações musicais, né? Aí, até os 2 anos de idade, a partir de 1 ano até 2 anos de idade, já há um pouquinho mais de independência motora, o bebê já está falando melhor, né? Então, a gente já começa a propor algumas atividades de pé, a gente já pode ampliar um pouquinho os instrumentos musicais a serem usados e propor atividade onde a criança vai rodar, onde ela vai pular, né? A gente vai explorar um pouquinho mais do corpo da criança. Quando a gente chega ali 3, 4 anos, aí as crianças já estão mais independentes. A gente pode propor atividades mais desafiadoras, em que a criança vai tocar um instrumento musical em momentos específicos da música, por exemplo. A gente pode incentivar mais o canto, né? A criança já tem mais domínio da fala, então a gente já pode exigir um pouquinho mais, de maneira tranquila, claro, né? Para que a criança cante mais, gestos mais finos, de coordenação motora um pouco mais avançadas. Quando chega nos 5 e 6, já é bem interessante propor diversos jogos musicais com as crianças, que têm as suas regrinhas,
e as crianças já entendem mais que tem a vez de cada um, a gente já pode falar um pouquinho mais de conceitos musicais, né, iniciais, a gente pode introduzir a flauta doce, pode fazer bandinhas um pouco mais elaboradas, onde cada criança, por exemplo, toca um instrumento musical específico, uma parte específica da música, né? E a partir dos 6 para 7 anos, a gente encaminha para o estudo de um instrumento musical convencional, depois que essa criança já tem essa bagagem, né, musical na mente, no corpo, e o trabalho também com instrumentos específicos de musicalização infantil, né, além de vários outros materiais. Você falou aí de instrumentos, Davi, você está com alguns exemplos aí do que pode ser trabalhado, Sim. né? O tambor ele é usado desde o início do trabalho, né? Mas a baqueta, por exemplo, ela só é inserida a partir de 1 ano para frente, né? Aproximadamente. Então, né? Só para vocês conhecerem um pouquinho do material. Própria para criança, né? Uma panderola pequena, mas de boa qualidade, né? É um instrumento musical, não um brinquedo. Né? A gente vai trabalhando diversas técnicas. Ah, tá, tá, ah, tá, tá. Guli, 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 ah, tá, tá. Aue, aue. Guli, 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 ah, tá, tá. Diversas maneiras de tocar dentro de uma mesma música. A gente tem chocalinhos. A gente pode acompanhar a pulsação da música, diferenças de ritmo dentro de uma música, né? Castanholas. Peixe, nada junto, peixe. Uma música da Margareth Dareza, onde a gente trabalha aqui o ritmo real. E com as crianças mais novas, né, com os bebês, a gente pode usar uma apenas, e ela usando as duas mãos, por uma questão motora, de força. Então, tudo a gente vai adaptando, respeitando ali a idade, né? E isso aqui é um mordedor, né? Mas ele é um chocalhinho, e a gente canta muito, né? Eu uso muito esse material, porque as crianças gostam muito do martelinho. Então, a gente canta algumas músicas, né? Por exemplo... Com meu martelo, 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 com meu martelo vou martelar, né? E eles vão martelando ali no ritmo, aí depois a gente vai mudando. Com meu martelo, martelo rapidinho, com meu martelo vou martelar. Aí a gente faz uma diferença de dinâmica, por exemplo. Com meu martelo, martelo, piano. A gente faz levinho, piano, né? Martelo, vou martelar. Nos exemplos que você me deu, você trabalhou muito com o lúdico, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da importância da musicalização para o desenvolvimento da criança, né? Além, né, desse objetivo próprio da música, ela traz muitos outros benefícios ao desenvolvimento, né? Então, assim, você falou da questão lúdica, né? Então, primeiro eu quero salientar que o trabalho lúdico, ele vai ser agradável à criança, né? E a criança, ela só vai aderir propostas onde ela se sentirá bem, né? Então, é importante que o trabalho seja realmente lúdico, para que a criança tenha a sensação de que ela está brincando, se divertindo, né? E por trás de tudo isso, os conteúdos musicais estão sendo trabalhados ali. E vários fatores de desenvolvimento são atingidos em relação ao desenvolvimento cognitivo da criança. Coordenação motora, prontidão, percepção auditiva, o desenvolvimento da fala, o aumento da capacidade criativa, a memória, tudo isso são benefícios que a musicalização infantil traz. A musicalização ela também contribui para essa questão da comunicação, você citou a fala, e também da socialização da criança com outras crianças? A musicalização infantil ela é muito benéfica ao estímulo da fala para os bebês, para crianças que têm dificuldades com a fala também. Ela, inclusive, é muito procurada e muito sugerida por fonoaudiólogos, né, para desenvolver isso de uma maneira mais natural, porque
porque às vezes a criança vai ter uma dificuldade para falar, mas se ela cantar, ela não vai ter tanta dificuldade. Às vezes o canto ele vai ser elaborado de uma forma mais tranquila do que a fala. E aí, trabalhando o canto, aos poucos vai melhorando a fala também, né? Então, tem resultados muito legais em relação a isso. E também o ânimo musical, né? Aquele ambiente musical feliz e agradável, deixa as crianças mais desinibidas, né? Para falarem mais, para se comunicarem mais. Perfeito, Davi. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pela sua companhia no Bem-vindos de hoje. Antes de ir embora, eu quero te dar um recado. Tá vendo esse QR Code aí no cantinho da sua tela? Por meio dele, você contribui com a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, uma importante iniciativa evangelizadora e social. Então, posicione a câmera do seu celular e faça parte. Eu fico por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.